Provavelmente você já ouviu falar dela e sabe o quanto ela sofreu para chegar até aqui. Aquela planta que por muitos anos foi marginalizada, hoje salva vidas. Até onde você iria pela vida de um filho ou de alguém que você ama? Não existem limites para isso, não é mesmo? Muitas mães, por desespero, foram obrigadas a cruzar o limite da legalidade para conseguir o único remédio que melhorava a condição do filho. Foram tempos difíceis, mas graças à força dessas mães, isso não é mais preciso. Por que esse remédio tão poderoso foi proibido para quem precisava dele? O que ele tem de tão milagroso? Que doenças podem ser tratadas com ele? Virou mesmo a panaceia? Essa e muitas outras perguntas só a Dona Cannabis para responder. Vem que esse não é mais um podcast comum. É um canal de informação com um olhar diferente sobre cannabis medicinal. O olhar de uma atípica mãe. Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal. O olhar de uma atípica mãe. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe de 3 e um deles é autista que faz uso de cannabis medicinal há 1 ano e meio. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente em relação a cannabis, que é cannabis e emagrecimento. Isso mesmo, dá pra usar cannabis pra emagrecer sim. E quem vai falar sobre isso com a gente no episódio de hoje é a doutora Mariana Matede, nutróloga, e o doutor Nilton Pinheiro, nutrólogo também. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Obrigada a você, é uma honra estar aqui participando do podcast e a gente espera contribuir aí sobre emagrecimento e cannabis, que realmente o cannabis ele vem revolucionando todas as áreas. É verdade isso, doutora? Dá para usar cannabis para emagrecer? Como? Com certeza, assim, na minha prática clínica eu uso bastante o cannabis, tá? O cannabis ele tem uma ação, né, de melhorar a questão da ansiedade, principalmente. Então, muitos pacientes, às vezes, que têm compulsão alimentar, são pacientes muito ansiosos e a gente usar o CBD ajuda demais, né? Então a gente consegue melhorar essa questão da ansiedade nos pacientes e isso também ajuda demais no emagrecimento. Outro ponto muito importante é a questão do sono, né? Então muitas pessoas não sabem, mas a gente precisa dormir bem para poder emagrecer, né? Então uma boa noite de sono é extremamente importante. E grande parte dos pacientes tem problemas com sono, insônia, né? Um sono de má qualidade, um sono não reparador. E o CBD, ele é fantástico para melhorar a qualidade do sono. Então ajuda também a emagrecer. Muita gente pensa que, na verdade, o CBD, a cannabis, aumenta o apetite, mas não. Não, o CBD em si puro, ele não aumenta o apetite. Essa questão do apetite é muito relacionado mais com as cepas da cannabis, tá? Porque tem cannabis que vai ter... Você tem um monte de substâncias catalogadas na cannabis, e entre elas é o CBD. É muito mais relacionado à cepa que você vai utilizar, né? Você tem alguns aplicativos nos Estados Unidos que você pode pegar até de 10 mil a 15 mil cepas, né? Tem cepas que vão aumentar mais o apetite, tem cepas que vão relaxar mais, tem outras que vão aumentar a questão relacionada ao sono, a outras vão dar mais foco, mas a planta é uma só. Tem terapia medicinal para funcionar bem. A questão realmente é de quantidade ali de ativos que vai ter, né? Mas a cepa tem algumas que vão causar mais apetite mesmo, aumenta. E vocês costumam prescrever, assim, frequentemente a cannabis no consultório? Em que situações, assim? A Mariana comentou um ponto interessante relacionado ao sono, né? É durante o sono que você produz, o sono profundo que descansa, produz os principais hormônios da sexualidade, né? Os hormônios androgênicos, enfim, tanto o hormônio da mulher, que tem ação benéfica no emagrecimento, e também da saciedade. Se você tem um sono ruim, você vai aumentar cortisol, você vai ficar estressado durante o dia e você tende a ter comportamentos mais compulsivos, né? O CBD ele pode entrar para reduzir um pouco ali esses comportamentos compulsivos durante o dia e dar um sono de qualidade. Se você tem um sono profundo à noite, você acorda mais bem disposto. Principalmente para quem é mãe, né? Que precisa de ter um sono de qualidade e muitas vezes não consegue. Você tá amamentando? Já amamentou? Não, já amamentei. Você sabia que o leite materno tem uma alta quantidade de endocannabinoides? Sério? Por isso que relaxa a criança. Nossa. É um ponto importante. Não. Repete aí, doutor, fala. O leite materno ele tem uma alta quantidade... Gente, o leite materno tem alta quantidade de endocannabinoides. É, por isso que relaxa. Nossa, que legal saber disso. Muito legal. Que no colostro ali, né, a gente tem a liberação e faz o bebezinho relaxar.
É muito lindo. Você, doutora, sempre prescreve cannabis também? Como é que é essa atuação, assim, no consultório? Então, eu uso bastante também, principalmente para melhorar quadros aí de insônia, melhorar a qualidade do sono, porque o cannabis ele faz com que a gente tenha mais sono REM, né, que é aquele sono de qualidade. Então, às vezes, mesmo tendo o mesmo período de sono com o CBD, a gente consegue ter um sono mais reparador, que é o que os pacientes sempre observam na prática. Nossa, eu tô me sentindo super disposto no outro dia, né, depois de usar o CBD à noite. Mas aí seria o CBD associado a outras coisas. Qual que seria, assim, o tratamento ideal? Para Pra emagrecimento, quem você precisa, diz? pra porque, quem tá assim, precisando perder peso por conta da saúde, assim, por exemplo. O CBD, assim, por base, o que ele vai, né, os receptores endocannabinoides agem no corpo? Buscar a homeostase, né? CBD é buscar a homeostase, o equilíbrio no corpo da pessoa. Então, assim, você tem receptor endocannabinoide, tem outros receptores no nosso corpo também, né, que vão agir em outras situações clínicas ali, mas o CBD é buscar equilíbrio. Ele vai trazer uma maior homeostase no seu corpo, maior balanço de equilíbrio, assim. Então, por base, todo paciente que precisa emagrecer e não tem nenhuma contraindicação de utilizar, traz um benefício muito grande na vida dele, porque traz um equilíbrio maior. Todo paciente que chega no consultório com dificuldade de perder peso, ele está passando por algum trauma físico, psicológico, às vezes ele já tentou emagrecer, e trazer um pouco mais de ordem, equilíbrio que o CBD propõe ali, proporciona para ele, ajuda bastante, né, Mari? Demais. Então, assim, eu uso realmente, assim, para melhorar a qualidade do sono. Depende, é muito individual. Então, não dá pra gente tratar emagrecimento como se fosse um protocolo. Cada indivíduo é único. Então, tem indivíduo que a gente vai usar determinada medicação, tem indivíduos que a gente vai usar outras. E podemos associar o CBD quase sempre na maior parte dos casos. Eu prescrevo demais CBD. Eu vejo como tem beneficiado os pacientes, como eles têm dormido bem, como tem diminuído a ansiedade. Então, o que acontece? Tem muitos pacientes, né? Isso depende muito da genética de cada um. Mas que às vezes chega em casa, por exemplo, do serviço estressado, e aí o que eles pensam, assim? Eles chegam em casa e falam, eu mereço um hambúrguer, já trabalhei demais. Sim. Isso é típico, né? Aquela coisa do vitimismo. Não vou nem falar que eu já fiz várias vezes isso. Então, isso é muito comum na minha prática clínica. Então, os pacientes sempre falam, trabalhei muito, doutor, então eu chego à noite, naquele momento que eu quero relaxar, eu peço um iFood, aquilo ali pra mim é super satisfatório, relaxa. E muitas vezes eu falo, vamos tentar mudar um pouquinho o foco, né? A gente tem que sair desse papel de vítima, né? Mas o CBD, ele ajuda. Então, às vezes, ele chega em casa estressado, pinga algumas gotinhas de CBD, já relaxou. Pronto, já deu uma segurada. Então, tem aquela situação que é pior ainda, né? A pessoa emagrece e pra comemorar, ela vai lá e pede uma pizza, sei lá. Isso também é bem típico. Um ponto importante do CBD é o seguinte, muita gente esquece, só que grande parte das pessoas que ganham peso, eles são, assim, passaram por lesões crônicas, né? Tem lesão ortopédica, tem fratura de fêmur, tem problema no quadril, não consegue nem dar continuidade na fisioterapia para depois entrar na atividade física e vai ganhando peso. O CBD, ele entra aí para modular a dor, que ele consegue fazer uma fisioterapia para depois entrar na atividade física. Você vê na prática lá, né, Mari? Muita gente tá 1 ano parado com lesão no joelho, tá 1 ano com problema no quadril, ou tem uma lesão ali, uma hérnia de disco, tanto na cervical ou tem outra região. Utilizar o canabidiol como estratégia terapêutica para amenizar quadro de dor no paciente, de mialgia nas pernas, às vezes, funciona muito bem. Você passou por lipedema, você sabe como é que é disfuncional você ter um lipedema, que é uma patologia que causa inflamação, dificuldade de locomoção e inchaço. Você ter um CBD como estratégia terapêutica ao longo do seu dia para amenizar esse sintoma, vai trazer mais qualidade de vida pela ação antioxidante, Eu já ia falar sobre anti-inflamatória. isso, que eu fiz a cirurgia, né, de lipedema, e eu fiz o tratamento pré-operatório e pós-operatório com a cannabis medicinal. E aí eu acabei não usando remédios fortes para dor, foi receitado a oxicodona, eu não usei, não precisei, porque eu achei que a cannabis segurou muito bem minha dor, conseguia fazer as temidas drenagens, né, que a gente fala que as pacientes de lipedema, quando fazem a cirurgia, falam que dói, mas eu consegui suportar numa boa e, assim, quase sem medicação mesmo, assim, foi incrível. O Thiago, né, ele tem na formação dele o CBD com a cúrcuma, né? Então, você consegue manejar um quadro de dor. Por que a cúrcuma trata? Porque é rica em polifenóis, antioxidante. O CBD vai agir na dor. Você faz 2 compostos juntos, melhora muito o seu quadro de mialgia nas pernas. Essa associação da curcumina com o CBD foi genial, né? Fantástica. Exato. Porque tem propriedades parecidas, mas um tem algumas propriedades que só ele tem. E como é que é? Ajuda ainda mais, né, doutor? Exato. Então, assim, todas essas patologias, querendo ou não, têm um fundo de inflamação. Então, quando a gente fala de obesidade, é uma doença inflamatória. E o CBD, ele é extremamente anti-inflamatório.
Sim. E aí, quando a gente associa CBD, que já é anti-inflamatório, com cúrcuma, né? Que é extremamente anti-inflamatório, a gente tem um potente anti-inflamatório. Então, por isso que você não precisou de anti-inflamatório, porque você já estava usando um excelente anti-inflamatório natural, sim. que ainda tem outros benefícios além, E a né? minha recuperação foi muito rápida, foi muito boa, assim, acho que 2 dias depois eu já estava fazendo almoço, já estava ali, sabe, bem ativa mesmo, porque eu me sentia bem, então eu não queria ficar, assim, muito tempo parada, né? Foi realmente surpreendente. Sim. Então, assim, o lipedema também tem esse componente inflamatório. Sim. E aí o CBD também pode ajudar bastante nisso. E tem ajudado, eu sou prova viva disso, porque assim, até mesmo no pré-operatório eu consegui sentir uma diferença na textura da pele, sabe? Aquelas ondulações diminuíram, ficou assim um pouco mais uniforme, mas assim, só mesmo a cirurgia que consegue resolver, mas a gente tem também, né, doutora, o tratamento conservador. Com certeza. Então, assim, o tratamento de lipedema, ele é clínico. A cirurgia, ele vai ajudar, mas se a gente não fizer um tratamento clínico, vai tendo, né, vai voltar, né, vamos dizer assim. Então, pra gente conseguir deixar em remissão a doença, vamos dizer, não tem cura, é crônico. Então, a gente precisa fazer tratamento clínico. Tem um tipo de tratamento que eu vi que você faz, doutora, eu já estava ali fuçando seu Instagram, com um implante de gestrinona. Explica um pouco pra gente como é que é. Então, vamos lá. O lipedema, ele é uma doença, né? Uma doença crônica de tecido conjuntivo. Então, a gente forma uma gordura doente. A paciente que tem lipedema, ele tem uma gordura totalmente diferente de um paciente que não tem lipedema. É como se fosse uma gordura com fibroses, é uma gordura inflamada, tá? Mais ou menos isso. Por isso que também tem alteração de dor da parte nervosa ali, né? E é uma doença de alteração em receptor estrogênico. Então, a gente tem uma quantidade de receptores diferentes, principalmente relacionados ao estradiol. E também está muito relacionado a uma predominância estrogênica, que é a base da fisiopatologia de várias outras doenças, como endometriose, miomatose e do lipedema também. Então, essa mulher, ela produz mais estrogênio. E como você tem uma alteração de receptor ali, nas pernas principalmente, também pode atingir membros superiores, mas geralmente é mais inferiores. Aí tem a classificação do lipedema. A gestrinona, por ser uma progestina que reduz, né, a concentração de estradiol, melhora o lipedema, então melhora o aspecto. Não é para todas as pacientes com lipedema, gestrinona, mas é uma ótima indicação. E muitas vezes funciona super bem. Geralmente não precisa ser utilizado doses altas de gestrinona, até doses mais baixas. Porque logo quando eu soube, né, do diagnóstico de lipedema, então a primeira coisa que eu fiquei sabendo fuja de hormônios. Né, Você sabe por que a lipedema atinge mais a mulher do que o homem? Já fez essa dúvida? Por causa dos picos hormonais que a mulher passa na vida. Também essa transição de hormônios ali que ela vai ter também durante a gestação, usa anticoncepcional combinado, tem estradiol. Mas principalmente que a mulher cursa com mais receptor estrogênico no quadril, nas pernas, no glúteo, no tornozelo. Por isso que a mulher tem esse formato de corpo em violão. Então, o que é o lipedema? Você tem uma sinalização desregulada do estrogênio no seu corpo. Então, se você cursa com mais receptor nessa região, a mulher cursa com mais, você vai aumentar a produção ali de gordura, de estrogênio. Agora, a gordura é um órgão endócrino. Ela produz toxinas inflamatórias. Então, vai gerar uma inflamação local, que vai cursar com dor, dificuldade de locomoção, inchaço. Então, o lipedema, ele não trata-se com dieta apenas, a atividade física não some. Sim. Você tem que fazer ou a lipoaspiração, né, que é a medida mais, vamos dizer assim, assertiva, só que o tratamento é clínico. Mariana falou da gestrinona, tem que tomar cuidado, porque assim, o pessoal que está estudando em casa, gestrinona tem que ser pontual para o paciente ali, tá? E não é aquela dosagem que você vai utilizar ali no manejo de doenças como endometriose, mioma. Seria mais um refinamento da droga mesmo, assim, da progestina, para ajudar nessa questão da predominância estrogênica. Porque é o seguinte, a gente vai entrar aqui nesse critério, assim, mas o pessoal acha que existe predominância estrogênica só por deficiência da progesterona, né? Mas esse predominância estrogênica por via de aromatase ali, né? Isso para a questão da metabolização hepática do estradiol. Existem outros fatores, então a gente vai atuar ali. Exato. No lipedema tem muito essa questão de aromatizar mais também ali no tecido. É porque esse é um termo mais técnico, né? Mas é como se fosse assim, a testosterona, ela vira estradiol, que é hormônio feminino, principalmente em gordura. Isso. E aí a gente tem outros estrogênios também, que é a estrona, por exemplo. Tá? Então tem que ter cuidado, não é para toda paciente de lipedema que pode fazer. Não é para toda, mas tem muito melhor. Se você souber utilizar ali na prática. Até porque, por exemplo, quem faz a cirurgia
acaba ficando com muita flacidez, né? Que foi o meu caso também. Melhora demais, assim, o aspecto do lipedema. A gestrinona em dose adequada para o paciente que realmente precisa. Ou oxandrolona também já ajudou muitas pacientes. Ajudei muitas pacientes com oxandrolona e lipedema, que ajuda bastante. E terapia nutricional injetável anti-inflamatória. Porque a gente precisa desinflamar essa mulher. Sim. Precisa desinflamar. E Tem um aí sistema a linfático gente bom pode... ajuda também, tá? Porque é o seguinte, Drenagem. existe o linfedema e o lipedema. O Sim. lipedema é nos 2 membros, o linfedema vai ocorrer realmente uma questão linfática ali. Costuma cursar só com o membro. Só que toda mulher que tem lipedema, ela tem assim uma desregulação do sistema linfático também. Por isso que às vezes você utilizar umas enzimas proteolíticas ali, como bromelina, nacotinase, ajuda também essa medida mais saudável, mais fitoterápica, que entra também aí a curcumina, entra o CBD. Resveratrol são Dá para ativos que colocar um funcionam muito resveratrol bem. até no implante agora. Isso. Então a gente pode fazer, por exemplo, um implante com um pouco de gestrinona e resveratrol, uma dose mais alta, vai ajudar bastante, é anti-inflamatório, né? E fazer injetáveis, ácido fosfolipóico, Inclusive, glutationa. implante de CBD podia criar, né? Que a gente também tem que... Seria boa a ideia, não seria? Não, implante de CBD seria legal. Seria interessante, não Seria. seria? Já Ajudaria pensou? muito em convulsão refratária nas Nossa. crianças, né? E assim, a gente tem que tratar o intestino também dessa mulher, tá? Intestino é um ponto extremamente importante. Então, sempre temos que abordar todos os pilares. Intestino, temos que desinflamar demais essa mulher, melhorar a via de detoxificação hepática. Porque é ali, como o Newton falou, que a gente vai metabolizar estrógenos. Então, a gente precisa ter uma via boa de detoxificação hepática. Então, a gente pode utilizar a glutationa, que é um extremo Porque antioxidante. estrogênio não é de todo ruim, tá? É porque existem alguns estrogênios que vão cursar com piora dos sintomas. Você tem na metabolização hepática ali, por exemplo, às vezes, para você conseguir reduzir uma ação de estrogênio ruim no seu corpo, você pode utilizar, por exemplo, um DIN, né, que é um metabólico ali que vai fazer hidroxilase no oxigênio ali, vai botar mais um para ter mais estrogênio saudável. Então tem que ter bastante cuidado, porque não é estrogênio em si que é ruim, não. É os tipos de estrogênios que vão desregular ali. A gente estava falando sobre a inflamação e tudo, e no lipedema tem que fazer a dieta anti-inflamatória, né? Que no caso, basicamente, é evitar alimentos que inflamam, né? Geralmente glúten, lactose, mas assim, todo mundo inflama com glúten e lactose ou não? Olha, glúten Assunto polêmico. é um isso aí. assunto bem polêmico, assim. Você vai chamar a atenção polêmica pra sua vida, as nutricionistas vão te abraçar aí no Instagram aí. Olha, Mariana, assim, na minha conduta médica, eu gosto de evitar glúten e leite de vaca. Porque eu acho extremamente inflamatório para praticamente todo mundo. Eu gosto, mas eu amo um pãozinho que, meu Deus. Assim, Mas eu tento o glúten evitar, é extremamente inflamatório. Eu sinto isso muito. E todos os pacientes que tiram relatam melhora. Então, tem muitas pacientes que ficam, eu tenho distensão abdominal, eu tenho desbiose, alteração de hábito intestinal, não digere bem. Tira glúten, tira Sim. leite, tira açúcar, incrível, 30 dias, pronto. Incrível. Todo mundo melhora, todo Sim, mundo melhora. é verdade. Agora, é para todo mundo? Claro que, assim, se a gente poderia investigar se tem sensibilidade. Alergia, né? Doença celíaca, né? É uma etiologia. A gente pode não ter doença celíaca, mas ter sensibilidade ao glúten. E a maior parte das pessoas tem, sim, um nível de sensibilidade. Até porque, para o intestino, o glúten é ruim. A gente aumenta a permeabilidade intestinal. Eu falo para meus pacientes, gente, o glúten é como se estivesse ralando o epitélio do intestino ali, Eita. entendeu? Então, só para entender como que vai machucar. E assim, essas feridinhas vão liberar citocinas inflamatórias, vai aumentar essa permeabilidade intestinal, então vai translocar bactérias. Essas bactérias vão fazer endotoxemia, ou seja, vai ter citocina inflamatória correndo no corpo inteiro. Então é muito ruim. Assim, vou ser sincero, fazendo um pouco o papel do advogado diabo aqui, né? Não querendo ser ingrato com pão, né? Nem com leite, porque senão nossa sociedade não estava até hoje viva, Verdade, né? é verdade. Mas o que acontece? A gente sabe hoje, por exemplo, na endometriose, que é uma patologia dependente da predominância estrogênica, que existe um componente de disfunção imunológica ali. Por que será que algumas mulheres cursam com a endometriose? Por que será que algumas mulheres vão cursar com lipedema? Você tem alguma alteração na célula de defesa, como os macrófagos ali, por uma disfunção imunológica, né? Que a gente não sabe o que causou ali. Por isso que muitas mulheres que cursam com endometriose, cursam com fibromialgia, síndrome do intestino irritável, lipedema, outras doenças de caráter autoimune. Então a gente sabe que tirar o glúten e lactose, que todo mundo tem um pouco de sensibilidade, é inevitável, como estratégia terapêutica com tempo pré-determinado, melhora o quadro. 60, 90 dias. Inclusive, no último congresso de endometriose, evidenciou bem essa questão da disfunção imunológica, tá?
Se você tem células ali endometriais fora da cavidade que era para estar, porque algumas mulheres proliferam e outras não. Então, assim, não é que tirar o glúten e lactose resolva tudo, mas você pode usar como estratégia terapêutica ali, sim. Resolve muita coisa. Resolve mesmo. Na Não. prática resolve. Resolve, assim, mas- eu gosto não só de tirar lactose, eu gosto de tirar leite mesmo. Sim, derivados, né? Assim, Você quer jogar aberto aqui, Ai, né? o queijo já é muito difícil pra Jogar mim. aberto aqui. a gente, assim, tenta evitar depois Ninguém de vai um no nosso tempo. consultório mais não, Mari. Fala um negócio desse. Não, é... Não, agora que vão mesmo. Tirar glúten lá que os nutricionistas vai te arregaçar na internet aí, você fica esperto. Então isso é uma coisa muito polêmica. Tem muito nutricionista que prescreve pão, glúten, leite, né, na rotina diária dos pacientes. Tem pacientes que têm, vamos dizer, uma tolerância imunológica e conseguem suportar bem, sem ter muito É efeito porque o colateral, sem trigo nada. também de antigamente não é igual ao de hoje, né? Mas, Existe uma diferença mas também. assim, a maior parte vai inflamar. Inflama via Não, sabe aérea. uma coisa que eu acho um pouco absurda, assim, por exemplo? Nos hospitais, por exemplo, eu fiz a cirurgia, né? Aí falou isso com você ontem. no café da manhã eles mandam pão, Pão. manteiga, não sei o quê. Gente. Eu tinha acabado de fazer cirurgia de lipedema, eu olhei assim, não posso comer isso, né? Não, Ô, gente, paciente você- diabético. É. Aí eu trabalhava em UTI e os pacientes recebiam pão com suco de laranja e ir lá fazendo Esse podcast vai ficar insulina. famoso, hein? Você tá- Tomara. Não, mas eu ficava revoltada com a Aham. alimentação nos hospitais, assim. Não tem. Pão doce para diabético, E acontece tem muito, né? nutricionista Pão na doce, equipe, como é que faz Gente, isso? vamos fazer um gente? ovinho, né? Umas frutinhas, nada. É pão com Ai, leite. gente. Não, É. assim, verdade. O que eu vou falar, meu Deus do céu? O que acontece? É porque assim, vamos lá. Hospital costuma ser emergência, não existe nada de prevenção ali. Na verdade, a gente sabe que o paciente que vai para o hospital, infelizmente no Brasil e no mundo, é para resolver uma patologia ali que vai causar uma gravidade para ele no momento. Prevenção no hospital é muito difícil. A pessoa já tá ali, já tá de saco cheio, querendo ir embora. Se você não der um pãozinho doce, um negocinho para manter, ele não fica, tá? Então, Ajuda até a dar uma animada, né? infelizmente, o hospital não é lugar para prevenir. O cara tá ali para tomar um antibiótico, o cara tá ali para resolver outra patologia ali. Óbvio que fazer aquele É alimento mais é um errado. prêmio de consolação você não ali. consegue- Não, mas assim, eu acho que dá pra melhorar bem. Até outro ponto, até as dietas parenteral e enteral, se você observar, tem algumas que agora estão começando a melhorar. Colocam um ômega 3 ali, anti-inflamatório, mas agora que tá melhor. Mas é complexo, assim, acho que dá pra melhorar bastante. Porque também tem uma questão... Depende muito do hospital também. porque é tem o seguinte, hospitais... tem uma questão também por volta dessa questão de balanço hidroeletrolítico ali, que influencia, é um negocinho às vezes um pouco complexo para a questão facilmente de alimentação. Às vezes o paciente pode entrar em cetoacidose, é bem complicado, mas essa questão de alimentação enteral. Só que o que eu penso? Prevenção, você tem que evitar de estar no hospital. O mais importante é isso. E como que você faz isso? Uma alimentação equilibrada. Glúten, leite, derivados, assim, a gente não pode ser ingrato, que fez parte da nossa história. Sim, sim. Só que se você tem condição também, é importante lembrar, tem pessoas que não vão ter condição. A gente sabe que a gente está num sim. país de, assim, subdesenvolvido. Agora, se você tem condição e pode escolher o que comer, escolher uma alimentação anti-inflamatória e retirar um pouco leite, derivados e glúten vai te fazer bem. Antes de entrar no assunto envolvendo inclusive glúten, que a gente vai falar sobre autismo daqui a pouquinho, eu recebi uma pergunta no Instagram que eu falei assim, acho que a doutora e o doutor vão conseguir responder. A pergunta é a seguinte, tem estudos ou a aplicação de cannabis para melhora de libido e para problemas de tireoide? Cannabis e tireoide. Pensando aí na etiologia, né? Que tireoide é uma doença autoimune. Faz tireoidite de Hashimoto? A pergunta é essa? Perguntaram problemas tireoidianos, falaram assim. Tá, primeiro assim, tem que ver qual o problema, né? Se for você fala de retirar o glúten ou o canabidiol? Não, cannabis. Tá, vamos lá. Pensando na parte sexual, tem sim, tá? Você pode fazer um gel ali de CBD que ajuda um pouco, sim, a sensibilizar. Até na parte também de alguns ejaculação precoce pode ajudar também no homem ali, você usar o CBD, porque vai relaxar. Tem sim, na questão, intensifica o prazer sexual também, tem sim, tá? Tem indicação para libido sim, o CBD tem que saber utilizar, mas ajuda. Mas Inclusive, em outros países, como os Estados Unidos, já tem CBD até No em absorvente feminino. Isso. Tem CBD para Pra uso endometriose, retal, para né? colite, né? Para Retrocolite retocolite. ulcerativa, sim. Tem para absorventes íntimos. Tem muita Você sabia que utilização diferente. existe a prática de CBD ali vaginal, intravaginal para endometriose, para melhora da dor? Tem, nos Estados Unidos. Nossa. Também tem CBD Muita coisa de legal. não absorvente também.
Pegando esse gancho, então eu queria perguntar para vocês como que vocês veem o avanço assim da cannabis medicinal no Brasil assim nos próximos anos? Vocês acham que vai chegar perto ali de como é nos Estados Unidos? Olha, Eu se acho você- que está caminhando para uma evolução, né? Então a gente, às vezes, a gente sempre está um pouquinho atrás, né? Vamos dizer assim. Agora a gente está tentando, estamos começando a divulgar mais, está ficando bem divulgado. Muitos médicos já prescrevem, todo mundo já está vendo o benefício. E agora vamos ver novas vias de administração. Então já veio agora cúrcuma, né? Oral, tem o gel. Então daqui a pouco a gente já pode ter um absorvente íntimo, né? Podemos ter via retal para tratar retocolite. Então, vai vindo as novas vias e eu acho que cada vez mais vai se... Eu quero muito que chegue porque skincare. assim, se você, Skincare, se nossa. você for observar assim, de robustez de literatura de CBD, você vai pegar muito para paciente com dor, tá? São os maiores estudos que tem. E também paciente com um tipo de rigidez postural ali, que ajuda também. Você tem alguns trabalhos com Alzheimer, né, que o pessoal pouco comenta, mas o canabidiol tem alguns estudos que mostram que ele faz neurogênese, que a gente não sabia sobre isso, que melhora a questão da cognição. E é uma coisa muito que na faculdade a gente aprende que neurônio não se regenera, né? Que é da célula nervosa não se regenera. Hoje a gente já sabe que existe neurogênese, né? Plasticidade, então os receptores endocannabinoides ajudam a modular Meu isso. filho é a prova disso. Meu filho certeza. agora já começou a ler, agora já tá começando a escrever frases. Essa Então, assim, o ação da cognitivo neurogênese, dele né? Sim. disparou mesmo, assim. Tem 1 ano e meio que ele usa. Maravilha. Mas você sabia que era por conta da neurogênese que o CBD cursava, que Sim, melhora? porque aconteceu, né, a poda neural, com certeza ele perdeu muitos neurônios, mas aí como ele foi... Curioso que antigamente falava que a maconha matava o neurônio, né? É. Você sabe que isso foi em cima de um trabalho muito mal feito, né? Por um lobby que teve na época, que na verdade não causa isso. Então vamos explicar pro pessoal. Não, Fala isso aí doutor. foi não querendo ser o defensor da maconha aqui, né? Mas seja, por Mas favor, seja. já sendo, mas realmente esse trabalho da maconha com queima neurônios ali da cannabis foi um lobby que teve na época, tá? O trabalho, quando você olha, ele é bem ruim. Bem ruim. Foi um só, tá? Então cannabis não mata neurônio. Não. Cannabis, pelo contrário, né? A gente só vê cada vez mais estudos cannabis fazendo medicinal, neuroplasticidade. não. Sim, Então a sim. gente tem, né, a melhora ali, né? Aumenta o número de neurônios, isso é fantástico. É porque Sim. assim, você Isso é tem algo no seu incrível. corpo receptor, tanto pro THC quanto também pro CBD, tá? Uhum. Inclusive do THC tem um receptor ali que é da felicidade. Então assim, você tem no seu corpo. Então as pessoas têm preconceito com uma coisa que existe ali dentro. Mas da é gente. mais um preconceito, às vezes, por falta como dizer, de conhecimento que... Informação. A informação sempre foi muito limitada, enviesada. Porque assim, o que acontece? O Brasil é um país curioso, né? O pessoal pode encher a cara de cachaça, pode beber o quanto que for, só que é normal. Tem droga pior que álcool? Açúcar, pra mim, é a Sim, pior droga não, que é existe. verdade, açúcar é verdade. Açúcar é uma Açúcar droga. é uma droga que meu pai é diabético, teve que botar dois Nossa, dentes é ao mamário verdade. agora. Tem droga que mata mais que açúcar? E ela é feita como felicidade, né? Você vai a qualquer lugar. Agora, a cannabis medicinal, quando bem aplicada, você quer ver? É uma criança que cursa com convulsão ali, refratária. Você fazer a cannabis intranasal, na hora que ele está cursando com a convulsão, tem aqui no Brasil alguns trabalhos no Nordeste que evita a progressão. Ou seja, evitou de ir para o hospital. Olha que coisa linda, maravilhosa. Com a cannabis Sim. ali você consegue fazer isso. Para endometriose, para quem não sabe, ajuda bastante para manejo de dor. Fibromialgia também. Fibromialgia, retrocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, você consegue fazer com a cannabis via retal. Retal. Então, assim, é muita aplicação que tem na prática, tá? É porque é o seguinte, né? existe talvez um lobby, vamos dizer assim, da indústria em si, da farmacêutica, por conta que é a questão de conflito de interesse. Se você tem um produto que não tem uma patente pré-definida, que vai trazer um lucro para uma corporação muito grande, é mais fácil você bater em cima, né? Porque o lucro não vai para ela. Porque com CBD, por ele agir modulando ali a questão dos receptores canabinoides, você trata muita patologia. É muito curioso. Igual você fez cirurgia aí. Se você fosse fazer anti-inflamatório, você ia fazer aí anti-inflamatório, corticoide, uns 15, 20 dias, não ia? Ia fazer mal pro seu rim, ia fazer mal pro seu estômago se tivesse uma úlcera, ia cursar às vezes com mais inchaço, que o corticoide traz, síndrome de Cushing usando crônico. Então, assim, precisou usar? Não. Olha o tanto de dinheiro que você deixou de dar para Sim. essa galera. Imagina se você implementa isso nos hospitais a longo prazo. Polêmico também. É polêmico, mas não é para causar polêmica aqui, a gente vai causar polêmica então. Não é verdade? Mas é verdade. Então, assim, a verdade é o seguinte. Na história, sempre existiu tratamentos
mais terapêuticos e mais naturais. É que foi substituído por essa medicina da alopatia, de dar medicação para tudo, né? Isso custou muito nos Estados Unidos, né? Os Rockefellers investiu o dinheiro ali da indústria deles na medicina alopática, que é dar medicação, não tratar. Você vê que morreu outras medicinas hoje. Ninguém dá... Antigamente, se você observar, nossa avó dava uma raiz ali, uma planta, que tratava. Ou melhorava a sua imunidade, você próprio melhorava. Tem até uma explicação, o cara falou que queria criar uma pílula para tudo, para tratar cada doença uma pílula. Na prática não funciona. Essa medicina... Inclusive, aproveito para fazer a pergunta. Cannabis é bom para tudo? Porque as pessoas, né, falam assim, tá na moda, é bom para tudo. Não, né? Mas é que... É assim, quando a gente pensa, é bom pra tudo. Quase 100%. A maior parte das pessoas acabam se beneficiando de alguma forma Porque sempre com o tem uso. um foco de dor ou de inflamação. Ou tem uma dor, ou tem uma doença inflamatória, ou tem uma doença autoimune, ou tem uma predominância Tira a dúvida estrogênica. em relação a Ou tem... tiroidite que ela perguntou. Exato, ou tem um sono ruim, né? Então, querendo ou não, o cannabis acaba melhorando a qualidade de vida da maior parte das pessoas. Sim. Eu gosto muito de prescrever, assim, os pacientes melhoram pra caramba. Pensando aí na etiologia do hipotiroidismo, então é uma doença autoimune. Pode cursar também com uma doença mais inflamatória, às vezes no intestino um pouco ruim. Então, Tirar assim, o glúten, pensando na fisiopatologia do hipotiroidismo de Hashimoto, o canabidiol poderia ajudar, sim, pensando na etiologia da fisiopatologia. Agora, não sei, assim, exatamente estudos, né? Assim, sobre a gente tem que isso, pensar por básico, assim. O que piora o Hashimoto, doença autoimune? Estresse crônico, tá? O canabidiol ele vai entrar ali para reduzir o estresse crônico, que indiretamente vai ajudar a controlar os sintomas de Hashimoto da paciente, que é uma doença autoimune. O que é Hashimoto, pessoal saber? É quando você tem um ataque à sua tireoide, você aumenta o anti-TPO, né? Tireoperoxidase, que são de anticorpos para a tireoide. Eles aumentam, é uma doença autoimune. O que é o fator que piora? Estresse. Se você cursa com mais estresse, como fibromialgia, como seu intestino irritável, o CBD ele vai acalmar você, vai te relaxar e vai reduzir o sintoma de estresse. Ele vai ser um adaptogênico e você vai lidar melhor com o estresse. Então vai ajudar indiretamente na doença autoimune, sim, pode ajudar, porque tira o gatilho que piora, entende? Com E é sempre fibromialgia. bom também observar clinicamente, porque, assim, como a gente sabe, existem poucos estudos, né, em relação a isso, mas não impede, por exemplo, de um médico como vocês, por exemplo, que sabem do potencial da cannabis e de implementar isso, né, no consultório de vocês para observar a melhora do paciente. É porque igual eu Exato, falei, né? até porque assim, É a homeostase que vai causar. não vai fazer mal, né? Sim. Então, assim, algo que a gente não vai causar nenhum malefício pro paciente. Pelo contrário. Então, não custa a gente tentar também, né? Sim. E a gente sempre começa com uma dose menor, vai avaliando, vai tateando, né, a dosagem. E na prática a gente sempre vê benefício, na maior parte das vezes. Agora, só para tocar naquela situação que a gente estava conversando, doutor, você tem muitos pacientes autistas, né? Você prescreve cannabis para eles também? Então, o cannabis já para a questão do autismo já está sendo bem trabalhado, discutido assim mundo afora, tá? Um ponto importante é a questão da sociabilidade. Com cannabis, eles conseguem ter um contato social maior com as pessoas do dia a dia. Então, às vezes, uma criança que tem uma dificuldade de ir para a escola, interagir com um coleguinha, ali com o cannabis ele ajuda a ter mais sociabilidade. Acontece muito, às vezes, o paciente vai estar na sala de aula e tem muito palma, a criança fica agitada. O cannabis ajuda ele a ter uma tranquilidade maior ali. Outra questão também que tem que ser observada é a questão da neurogênese, né? Então, a função neurológica do paciente que cursa com autismo melhora também. E assim, a gente tem que entender que, às vezes, transtorno de comportamento, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem associado com outras etiologias. Às vezes com dislexia, às vezes com 4TDAH, às vezes com a depressão. Então, como o cannabis, o CBD, ele procura dar uma homeostase, um equilíbrio no corpo do paciente, ele funciona muito bem, porque ele consegue correlacionar, evitando a progressão dessas patologias também. Agora também tem um outro tratamento associado ao CBD, que você falou, a ocitocina. No autismo, você Sim, tem tido resultados bons? Sim, eu tenho um trabalho social lá que a gente faz a utilização da ocitocina. Tanto em paciente de mais idade com autismo, que às vezes a pessoa esquece que existe adulto com autismo. Muito, com pouco diagnóstico. Verdade. Então, quando você... Mas assim, é demais, gente. Vocês não têm dimensão. Inclusive, tem muitas mulheres menopausadas com autismo. E é algo que a sociedade não fala muito, assim. Sério? A gente não tem esse diagnóstico. Mas é algo muito comum. Então, mulheres menopausadas com autismo e que sofrem violência doméstica. Nossa, isso é complicado. Isso é muito comum. E aí, assim, a ocitocina, ela é fantástica.
Fantástico. A ocitocina, vamos lá, pensando assim, manejo complementar neoadjuvante de um tratamento de um paciente que cursa com, assim, pensando em manejo complementar de um paciente, né, neoadjuvante de um paciente que cursa com autismo. Temos que buscar um equilíbrio na vida dele, rotina, estruturar para ele que ele consiga ser amado, ser cuidado, tem que ter a parte terapêutica também. Tem alguns casos que tem que entrar na parte farmacológica. Você tem que dar a qualidade de vida para o paciente, né? Isso é o mais importante, por base. Pensando em melhorar a sociabilidade, melhorar a ansiedade, melhorar a funcionalidade cognitiva do paciente, você entrar com CBD, que é o canabidiol, que vai auxiliar nos receptores endocannabinoides do paciente, você entrar com a ocitocina, que vai dar mais a questão de contato humano, de tranquilidade, de afeto, e também na questão intestinal, que ajuda demais, que muitas crianças com autismo têm problemas intestinais, infecção da via aérea superior, você melhorar essa parte intestinal. Então, assim, são pilares que a gente consegue entregar mais qualidade de vida. E não só para o paciente, né, doutor, mas também para a família, para as mães, Nossa, essas demais. mães que, assim, se anulam e se dedicam, né, para cuidar dos filhos, assim. Muitas também nossa, demais. Eu tenho ficam também com um primo sobrepeso. que é autista e eu vejo a luta de uma prima tia minha, vamos dizer assim, uma prima minha. Ela tem um filho autista num espectro mais grave e ele cursa com muita agressividade e nossa, tem que ter um tratamento aí multifatorial, né? Vários profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. E a gente sabe, Mari, que nem toda pessoa vai ter aquelas enzimas assim responsáveis para ter aquela metabolização daquela medicação. Você sabia que a gente tem um teste farmacológico hoje que a gente sabe qual medicação vai funcionar naquele paciente, É mesmo? qual a dose e Nossa. quais colaterais que ele pode ter. Então, cursa muitas vezes a pessoa utilizar medicações que não melhoram. Exato. Ele não metaboliza aquela medicação. Entendeu? A genética influencia muito. Então, por exemplo, quando a gente avalia, por exemplo, um paciente, o CONT, né? Se você é CONT rápido ou CONT lento. Ah, eu vi você falando disso no Instagram. E eu Você descobri, perguntou, eu descobri que eu sou conte rápido. Você descobriu que você é CONT rápido. Então, o CONT rápido, ele é uma pessoa um pouco mais tranquila, mais criativa. Não é uma pessoa acelerada, ligada no 220. Ah, eu sou um pouco. Eu sou conte Então, rápido. o CONT rápido, por exemplo, já não teria tanto problema usar, por exemplo, THC junto com CBD. Já um paciente que é CONT lento, que já tem muita noradrenalina e dopamina, talvez seria melhor só o CBD puro. Olha que legal, a E gente tem consegue... como fazer esse exame? Qual que é Tem o um- A exame? gente consegue fazer o teste genético, que é um teste canabidiol salivar. também genético. E aí a gente consegue avaliar, através dos polimorfismos genéticos, os melhores tratamentos. Você sabia que existe teste genético para receptor de endocannabinoide? Não. Existe, a gente consegue avaliar os polimorfismos que aquele paciente vai apresentar e qual a dosagem melhor. Nossa, eu vou atrás de fazer isso no meu filho. É interessante. Inclusive, você pode também avaliar outras, questão de nutrição, questão de metabolômico, também você consegue avaliar muita coisa nele. A gente chama isso de medicina de precisão, você dá um tratamento mais preciso para ele. Se vocês tivessem que convencer uma pessoa que tem muito preconceito a usar cannabis, né? A iniciar o tratamento com cannabis, assim, mas vocês têm 1 minuto para convencer essa pessoa, o que vocês falariam? Que tem preconceito contra o cannabis, pensando Isso. aí que seria droga, né? Nesse Isso. estilo. E qual o problema que ela teria? Assim, pensando em tratar qual patologia? Qualquer patologia. Qualquer patologia? Ó, no meu dia a dia, às vezes os pacientes falam assim, doutora, mas isso é maconha, então eu vou fumar vou arrumar um. Eles falam, né? Eu falo, não, gente, isso é o CBD. O CBD é o uso medicinal, não é a droga em si, né? É o uso terapêutico, você só vai ter o lado benéfico disso. E aí, quase sempre eles entendem, então eu nem preciso falar muito, eles já entendem que é medicinal, até porque tá um pouco mais já divulgado, né? Então as pessoas já têm um pouco mais de preconceitos, mas muitos deles ainda falam, maconha e tal. Sim. Então, assim, só eu explico, né, o que é o CBD, é o uso medicinal, o que é a molécula, o que é o sistema endocannabinoide, o sistema, né, é a homeostase e tudo, e geralmente eles não têm tanto preconceito, né? Eu penso o seguinte, como que o paciente vai realizar um tratamento? Se ele tem confiança em você. Sim. Como que você passa confiança para o paciente? Sendo honesto, criterioso e claro sobre o tratamento e como aquele tratamento vai agir em você. Porque é uma coisa que acontece na prática, no consultório, que a gente vê, é que o médico não explica.
Não explica passo a passo onde vai agir, em qual receptor, qual colateral você vai ter, o que que você pode apresentar de positivo, negativo. Verdade. Porque para um paciente ter adesão ao tratamento, ele tem que entender o porquê que ele está fazendo aquilo. É o mais importante. Então, para ter adesão, eu acho que você tem que explicar, ele vai entender o motivo que ele está usando o CBD, quais benefícios, quais colaterais e qual a perspectiva de melhora em curto ou longo prazo. E você consegue entregar ao paciente tratamento que funcione. Ele acredite também. Certo. Para finalizar, cannabis é droga ou remédio? Olha, pode ser os dois, né? Então pode ser tanto droga quanto remédio, depende de como vai ser utilizado, dose. Então a gente sempre fala, né, que na verdade a diferença, né, é a dose mesmo, né? Então quando a gente pensa em altas doses de THC, vai ter um efeito alucinógeno. Então a gente pode pensar nesse uso adulto, né, no uso mais relacionado à droga. O fumo, né? Exato, o fumo, né? Até, né, a ingestão também, né? Também pode ser droga, alucinógeno. Mas quando a gente pensa no uso medicinal, a dose vai ser muito menor, né? Então, quando a gente usa dose adequada, para o paciente adequado, escolher o CBD adequado, é totalmente diferente. Sim. Então, pode ser medicação como pode ser droga. Tudo na vida pode ser medicação ou droga. Tudo depende da Boa dose. resposta. Assim, passando no mesmo raciocínio que a doutora Mariana falou, é a mesma coisa com hormônio. Pode ter dose terapêutica, como pode ter dose de fazer mal. Como CBD, pode ter dose terapêutica, como pode ter dose de fazer mal. Até água. Eu ia falar isso. Você pode... A água, dependendo da dose, pode te matar. Mas, na verdade, a água é saudável. Existe o tipo de compulsão que a pessoa tem por água, que ela acaba tendo distúrbio hidroeletrolítico Isso. grave, e que ela vai para o hospital. Então, se você beber, sei lá, 8 litros de água por dia, 10, Exatamente. né, de uma forma compulsiva, tem Meu até Deus. alguns transtornos, né, algumas doenças psiquiátricas que levam ao consumo excessivo de água, que causa distúrbio hidroeletrolítico gravíssimo, que a pessoa pode porque até você morrer. vai vencer a pressão alcoólica osmótica ali, e tem todas as questões relacionadas também com a questão da compulsão por água mesmo. Mas, assim, gente, umas coisas que vocês têm que entender na vida. Até amar demais pode ser um problema na vida da pessoa. Verdade. Só para esclarecer aqui, entendeu? Tudo é a dose, você tem que ter um equilíbrio. Então, isso é importante. Verdade. Queria agradecer imensamente vocês aqui hoje. Foi, assim, super esclarecedor a participação de vocês. Gostei demais do nosso episódio. Obrigada. Espero contar com vocês mais vezes aqui, porque deu pra você ver que a gente fala muito, né? Tem assunto. Obrigada. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Também esperamos mais vezes. Estamos à disposição, foi maravilhoso. Eu que Obrigada. agradeço o convite, gente. De verdade, sou lá da Bahia, então para mim foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada.